4 anos atrás, eu tenho que dizer a verdade para vocês, eu não imaginei que eu ia ter uma inteligência artificial me ajudando no dia a dia de trabalho. Mas a verdade é que isso está acontecendo e o vídeo de hoje é para compartilhar com vocês como é que as ferramentas de IA estão na minha rotina e como isso tem mudado aqui o trabalho com o meu negócio e com a condução das marcas que eu tenho. E se você não me conhece, eu sou Darlene Medeiros, eu sou uma empreendedora, especialista em sustentabilidade na prática. Eu tenho 2 marcas e negócios que são voltados para o setor de casamentos. E aqui nesse canal eu falo dessas temáticas, marketing, sustentabilidade, empreendedorismo, porque são coisas que são parte do meu dia a dia de trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido aqui para assinar o canal, deixar o seu like, fazer um comentário, porque isso vai me ajudar a levar esse conteúdo para mais longe. E eu sei que aqui você já deve estar se perguntando, né? Como que essa menina fala de sustentabilidade e agora vai falar de inteligência artificial? É isso mesmo que você está ouvindo. E eu vou dizer por quê, né? Eu participei há poucos dias de um evento que se chama Nada Óbvio. Vou deixar o Instagram aqui para vocês conferirem. Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que empreende, eu tenho um negócio que atende o mercado de eventos, tenho 2 marcas voltadas para o setor de casamentos, e já não é de hoje que a gente tem visto aí, acessado, né, toda essa questão relacionada à inteligência artificial. Em 2022, quando eu ainda estava no mestrado, vou deixar até um link aqui para você acessar o conteúdo que eu conto essa história, né, do mestrado. E lá no mestrado, em 2022, 4 anos atrás, eu me lembro que a gente teve uma aula só para falar de inteligência artificial e do quanto isso, né, já estava revolucionando lá em 2022 vários setores da economia, o quanto a gente ia ter que lidar com isso, com essa mudança que é considerada uma mudança estrutural na sociedade, está afetando todos os lugares, todos os setores. A gente acabou de sair, né, de terminar aí a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo foi um grande evento que usou muita inteligência artificial em vários aspectos do evento como um todo. Eu disse, nesse evento, que se chama Nada Óbvio, uma parte, né, das palestras que foram ministradas lá, eles estavam falando sobre o uso de inteligência artificial aplicado ao setor de eventos. E aí, né, várias coisas, várias caixinhas na minha cabeça se abriram, né, com relação a isso. E a verdade é que a gente já tem usado, né, muita inteligência artificial. E a gente muitas vezes nem se dá conta, né, do quanto. E eu acho que existem muitos mitos ainda, né, muitas barreiras que precisam ser quebradas em relação à inteligência artificial. A primeira delas é que a gente entende, ou muita gente entende ainda, que inteligência artificial vai substituir totalmente o trabalho de um humano. Em algumas coisas sim, mas em muitas outras não, né? É o caso do que eu faço, do meu trabalho. Eu trabalho com produção de eventos, eu tenho uma marca que fomenta a sustentabilidade dentro do setor, eu também tenho um serviço de gelato para eventos e a gente, por aqui, tem que produzir conteúdo. É parte do que a gente precisa fazer e a gente tem feito, né, essa produção de conteúdo com apoio e suporte do ChatGPT há 2 anos. Mas antes que você comece a me tacar pedra e falar, uau, o conteúdo dela é feito a partir de inteligência artificial, tá usando o ChatGPT. Quero explicar para você que antes de começar o ChatGPT, e na verdade assim, com frequência eu estou atualizando a memória e as configurações do ChatGPT. E esse é um grande aspecto do uso da inteligência artificial, especialmente das generativas, que são essas que pessoas como eu e você, pequenos negócios, né, os médios também, usam bastante, né, para poder apoiar as tarefas do dia a dia. É você configurar, personalizar a sua inteligência artificial com conteúdo sobre você, sobre o seu trabalho e conteúdo eficiente, conteúdo real, né? Ensinar mesmo, treinar a inteligência artificial. Então, eu treinei a minha inteligência artificial para me ajudar na produção de conteúdo.
Então, para vocês terem uma ideia, né, 2 anos atrás, quando eu ainda não usava, para escrever um artigo do blog, eu levava aí, às vezes, até 5 dias para finalizar um artigo. Porque primeiro você pensa, aí você faz a pesquisa, aí você começa a escrever, daí você começa a escolher as imagens, daí você vê como é que encaixa, enfim, é demorado o processo criativo. E com o uso da inteligência artificial, né? Depois que eu treinei a inteligência, que eu falei sobre a marca, que eu falei sobre o branding, que eu coloquei as minhas pesquisas, que eu coloquei referências, enfim, ela tinha toda uma instrução acerca do que eu precisava para esse tipo de trabalho, escrever artigos para o blog. Ela começou a me ajudar a escrever os artigos para o blog. E o que antes eu levava 5 dias, em um dia no máximo, tá resolvido. Então, o ganho de tempo, né, a gente não pode ignorar que o ganho de tempo é muito, muito bom, não é? Esse suporte. Mas é claro que eu não deixo, né, a inteligência fazer tudo. Ela traz a estrutura, ela traz a proposta do artigo, por exemplo, e eu reviso, eu confiro as referências que ela está sugerindo, eu confiro as imagens, né? E via de regra, eu nem uso as imagens que ela propõe, eu sempre uso o banco de imagens real dos eventos reais que eu faço, para evitar realmente o uso de imagens feitos a partir da IA, porque aí vem uma questão sobre uso de imagens feitos a partir da IA. Então, né, produção de conteúdo, a gente não pode negar, né, que de fato IAs como o ChatGPT, o próprio Claude, né, eles otimizam e ajudam demais. Porém, a qualidade dos textos, a qualidade do artigo, a qualidade do conteúdo está totalmente atrelada a uma interferência humana. Eu penso que esse é um dos aspectos problemáticos, né? O que a gente tem visto, e eu vejo muitas pessoas reclamando, é que os conteúdos, eles já não têm mais alma, vamos assim dizer, né? Eles parecem iguais, uma tipografia igual, as palavras, né, é sobre isso, não é sobre aquilo, né? Que as pessoas começam a debochar que tudo está sendo feito pelo ChatGPT e semelhantes, não é mesmo? Mas tudo isso porque, de fato, eu percebo e vejo isso também quando converso com os meus colegas, é que muitas vezes, na maior parte das vezes, as pessoas que estão usando as ferramentas, de fato, não estão treinando, não estão alimentando de forma adequada a sua inteligência artificial. E por ser uma inteligência que é generativa, ela vai trazer algo genérico, realmente, né? E se o pequeno negócio, se o empreendedor não consegue, né, se debruçar realmente para poder colocar a diferenciação em cima do seu conteúdo, sim, ele vai ficar igual ao que a maioria está fazendo. E até eu falei das imagens para vocês, porque a gente tem visto, eu tenho visto, né, anúncios de empresas, e até no evento eles citaram pizzarias, né, do quanto os anúncios, né, de pizzarias está semelhante, porque você olha e as imagens são todas muito parecidas, porque as pessoas justamente, né, e até agências eu acredito que fazem, não é só o pequeno negócio, não é o próprio empreendedor. Até a agência para otimizar, agência de marketing eu digo, né, até a agência para otimizar o trabalho tem usado isso de forma indiscriminada, né. E muitas vezes o contratante não tem tempo de avaliar isso e nem percebe. E isso que é também um problema. Então, falei para vocês, né, que eu uso o ChatGPT já há 2 anos, me auxilia muito aqui na produção de conteúdo, vale a pena. Eu já usei a ferramenta Plus, né, a ferramenta paga, mas eu não senti tanta diferença assim. Eu sigo usando a parte gratuita do ChatGPT e faz umas 2 semanas, hoje é dia 6 de agosto, que eu tô gravando esse vídeo, tem umas 2 semanas eu comecei a testar o Claude para tarefas mais complexas, construção de arquivos, de planilhas, enfim, de coisas mais complexas mesmo que o chat não faz, né? Então ainda não posso falar, comecei há pouco tempo com o Claude, eu estou testando, ele entrega coisas muito interessantes também que precisam de revisão, que precisam de ajustes. E eu considero que ele também entrega materiais que são assim muito semelhantes, mesmo depois de alimentar com informações de marca, branding,
né, do cérebro realmente, de como funciona uma estratégia de marketing. Ele está trazendo coisas que, na minha perspectiva, são muito genéricas e eu estou trabalhando em cima para poder ajustar e deixar alinhado com a cara da marca, com o tom de voz e tudo mais. É isso. O ChatGPT eu já uso há 2 anos. Claude comecei há mais ou menos 2 semanas, estou testando. Eu uso também a ferramenta de notas do Google Meet, que também é parte da inteligência artificial que está dentro do Google, né, do Workspace do Google, porque eu pago lá um valor para poder armazenar fotos e vídeos, né, porque 10 GB não dá para nada, né? Então eu comecei a pagar o valor para ter mais espaço no Drive e aí eles disponibilizaram essas notas. Então toda vez que eu uso o Google Meet para fazer uma reunião online, automaticamente eu coloquei lá para ele anotar a conversa que eu tenho com a outra pessoa. E essa parte eu tô achando super legal, é super útil, porque eu costumo também anotar, eu costumo escrever muitas coisas. E durante a reunião eu comecei a fazer isso e tem sido bem legal. Continuo anotando em comparação com o que ele me traz de recursos nessas notas, ele otimiza, ele agrupa, ele sugere também várias coisas e fechamentos assim da reunião que acontece, é muito legal. E ele costuma entregar, ele costuma ser fiel ao conteúdo que a gente conversa mesmo, ele não inventa coisas. Mas essa parte das notas, né, do Gemini, eu comecei a usar faz pouquíssimo tempo também. Tô fazendo esse comparativo, vou testar ela mais um pouco para aí eu sim ter certeza de que as notas realmente, né, são fiéis a tudo que a gente conversa e que eu anoto, porque daí é menos um trabalho também que tem, e o material depois também a gente consegue usar e subir para os arquivos, para os projetos que a gente armazena na própria inteligência artificial, como o Claude ou como o ChatGPT. Outra ferramenta que eu uso também com certa frequência é o Canva, né? O Canva eu uso para fazer design de apresentação, nos posts, enfim, todas as artes que a gente usa para todas as artes que a gente usa, né, para o Instagram, agora para o TikTok também, eu costumo usar o Canva. E o Canva tem, né, uma inteligência artificial ali que ajuda a criar textos, que ajuda a criar designs também. Eu particularmente, né, uso bem pouco essa parte. Mas ela funciona e se você treina ela, ela também traz imagens de qualidade. Acho, inclusive, que as imagens do Canva, elas são muito melhores que as imagens que o ChatGPT traz. Inclusive, né, a versão paga do chat não achei tão superior assim em termos de imagem. Mas para quem quer criar imagens, o Canva é uma boa ferramenta. Eu uso, mas muito pouco, porque como eu disse, para o meu negócio eu tenho muita imagem, eu tenho muito material fotográfico e vídeo também de eventos, então eu costumo usar o que eu tenho no meu próprio banco. Mais uma vez ou outra, quando você precisa de uma arte específica, o Canva AI também é uma boa ferramenta de ser usada. E uma última ferramenta que eu estou utilizando, e eu estou em fase de teste, mas estou gostando, é o Atlas Soul. Ele é um chat, um assistente de atendimento que funciona como se fosse um Linktree, aquele link que a gente põe no link da bio, com informações do nosso negócio, enfim. Dentro desse link, ele tem uma inteligência artificial que eu alimentei a inteligência, eu coloquei conhecimento, eu coloquei instruções, eu fiz todo, né, um compilado de informações para deixar ela orientada mesmo sobre o que ela vai falar, o que ela precisa fazer para começar os atendimentos. E o que é esse Atlas? Ele é um chat realmente para dar um suporte no atendimento. Sabe quando as pessoas fazem perguntas? E por aqui é normal, você também aí no seu negócio deve também receber muitas perguntas repetidas, porque tem sempre cliente entrando em contato querendo as mesmas informações. E essa ferramenta, ela automatiza então, e ela faz o atendimento de uma forma menos robotizada, vou chamar assim, porque eu estou considerando que ela é menos robotizada, que você consegue treinar, né, e colocar ali o nível, o tom de voz, para que essa inteligência, para que esse chat comece o atendimento. Então, as perguntas iniciais, por exemplo, aqui no meu caso, que região você atende?
como é que eu faço para ter o seu serviço aqui no meu evento, quanto custa, qual a diferença entre gelato e sorvete, que são perguntas básicas que as pessoas costumam fazer, por exemplo, antes de pedir um orçamento. Então, essas perguntas iniciais, o chat começa a responder no cliente. E aí, a partir de um determinado número de respostas que a própria inteligência dá, aí ele direciona para o atendimento humano. E isso, para mim, está sendo uma grande coisa, porque aqui a gente tem um suporte de atendimento, só que custa caro você ter alguém dedicado para fazer esse atendimento via WhatsApp. Você tem que contratar uma assistente virtual, não é? E não é barato. Para você ter alguém dedicado 24 horas, ou enfim, a todo o horário comercial. E quando a gente consegue otimizar isso através do chat, para nós aqui nesses primeiros dias de uso, tem sido interessante, porque de fato a pessoa, quando entra aqui no WhatsApp querendo o orçamento, ela já viu várias informações e aí ela já vem com dúvidas mais complexas, que aí a gente já entende que ela está bem mais interessada no serviço, e aí a gente continua, né, e conclui o atendimento. Hoje são essas as ferramentas que eu estou usando. Então, é o ChatGPT, o Claude, o Notas do Gemini, do Google, e o Atlas. Eu estou usando todas as funções grátis do chat, do Claude e do Atlas. O único que eu pago mensalmente é o Canva, que para você ter os recursos Pro, você tem que pagar uma assinatura. As outras eu estou testando ainda e usando gratuitamente. O Claude é algo que eu estou estudando para usar de forma mais aprofundada, porque você também consegue colocar um assistente ali para fazer ações por você, e essa é a opção paga do Claude, que eu ainda não acessei. Como eu ainda estou muito no começo, estou testando, estou vendo, vai demorar um pouquinho aí até que eu consiga evoluir, mas eu chegarei lá. Por último, quero conversar com vocês sobre a sustentabilidade, né? Como eu disse, eu sou uma especialista em sustentabilidade e há sim, né, muitos questionamentos relacionados ao uso da inteligência artificial, né, de forma desenfreada e de forma nada consciente, sem ética alguma, especialmente porque os centros de dados, né, onde são armazenadas as memórias, enfim, tudo que precisa para as inteligências funcionarem, elas consomem muitos recursos naturais, dentre eles água, né, e energia. Porém, né, como quase tudo, né, na sociedade em que a gente vive, primeiro você vê a tecnologia avançando, né? Depois, quando as coisas começam a acontecer, e a gente já tem tido muitas notícias relacionadas ao mau uso da inteligência artificial, é que se busca regulamentação, é que se busca legislação, e nesse momento eu acompanho e vejo vários grupos, né, vários ativistas que estão aí pleiteando uma regulamentação do uso da inteligência artificial, porque é claro que, do mesmo jeito que existem ferramentas de inteligência artificial que estão ajudando, apoiando pequenos negócios, apoiando empreendedores, grandes corporações usando, a gente também tem muitas ferramentas de IA sendo desenvolvidas que estão sendo utilizadas de forma indevida, de forma nada ética, que são usadas para dar apoio em coisas ilegais. E isso precisa ser, né, adequado, precisa ser regulamentado e é um desafio, né? Mas eu resolvi fazer esse vídeo também porque além de ter participado do evento que trouxe isso realmente como uma ferramenta que vai apoiar, vai dar suporte para pessoas e negócios como os meus, né, que dependem realmente de certos fluxos e de otimização, muitas vezes, no uso do tempo que a gente tem, né? Eu resolvi falar sobre isso porque também eu ouvi, né, um webinar sobre as questões relacionadas à sustentabilidade, ESG, de uma forma geral, né? Elas já estão considerando, né, que a inteligência artificial é uma revolução como se fosse a revolução industrial, como foi a revolução da internet nas nossas vidas. A gente não vai mais viver sem esse recurso, a gente não vai mais viver como indivíduo ou como sociedade sem
ouvir falar desse tipo de recurso e tipo de ferramenta. Então a gente precisa encontrar formas e meios de adequar isso, né, de usar isso no nosso dia a dia, inserir isso na sociedade de uma forma saudável, sustentável e que não leve a prejuízos ou que não seja algo que realmente interfira demais e de forma danosa, né, nos setores da economia ou na vida de cada um de nós. Então, por isso que eu resolvi falar, porque eu considero que isso realmente é uma pauta importante, é uma pauta que a sustentabilidade também, como agenda, está tentando gerenciar e com certeza, né, nos próximos meses e anos a gente vai ouvir falar muito sobre isso e de como isso vai ser regulamentado, de como isso vai ficar melhor equilibrado no nosso dia a dia, na nossa rotina e na forma como se usa realmente em termos de negócio. Então essa é a minha relação com a inteligência artificial no momento. De fato, sim, ela tem me ajudado a otimizar várias coisas que eu preciso fazer aqui no dia a dia de trabalho. Em especial, me ajuda muito a otimizar o tempo que eu dedico à produção de conteúdo e agora, mais recentemente também, está me ajudando a otimizar o tempo que eu dedico para atender clientes. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aqui, né, o seu comentário, me fala o que você acha sobre isso, sobre o uso de inteligência artificial, o que você acha que precisa acontecer para essa relação ficar mais sustentável, não é? Dentro do que a gente se propõe como pessoas ou como negócios, para que realmente ela venha para ajudar e não só causar dano para a nossa sociedade. E eu vejo você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.